Que a paz de Jesus nos envolva sempre. E agora também. Nós vamos ouvir Lindomar hoje falar sobre o que você vai falar, Lindo? Você não aprendeu ainda, rapaz? Diga. Aprenda a usar seus poderes espirituais. Aprenda a usar seus poderes espirituais. É isso. Mas antes eu vou convidar vocês para uns eventos que vão acontecer. O primeiro é um workshop palestrando na Casa Espírita, amanhã, 25 de novembro, das 9 às 17 horas, com Creuza Lage, lá no ICEI, em Itabuna. Tem uma inscrição, o papelzinho da inscrição está lá dentro. Quem desejar já leva a inscrição toda arrumadinha. Então, das 9 às 17 horas. O ICEI fica na rua Allan Kardec, Jardim Italamar. O outro convite é para, no dia 1º, estar com a gente lá no Porto da Esperança para o EJARTE, Espiritismo, Juventude e Arte, que traz esse ano o tema Sempre Tem um Depois. E agora? Então, dia 1º, próximo sábado, às 17 horas. Então, convidem os parentes, as crianças, os primos, sobrinhos, as pessoas de todas as idades, porque é um evento bem interessante, bem legal, divertido e ensina espiritismo através da arte. O outro evento é a 7ª jornada do Núcleo Espírita Mar de Amor, Espiritualidade e Educação. Dia 8 de dezembro, das 15 às 19 horas, a harmonização é dessa moça, Solange. Às 15h40, Itália Castro fala sobre espiritualizar-se, eis o destino da humanidade. E às 17 horas, Ricardo Ferreira, o progresso moral através da educação do espírito. Para a gente aprender a usar os nossos poderes espirituais, Lindomar que vai falar. Mas eu vou ler um texto antes do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, é o capítulo 25, nos dons do Cristo. E depois da minha leitura, Zeneide fará a oração. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombra cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós.
Observa a tua boa parte e lembra que pode dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Amém. Pensemos em Jesus e no quanto seu amor, nesse momento nos protege. Mestre querido das nossas vidas, mais um momento, Senhor, de aprendizagem, de reflexão. Por isso te pedimos a proteção e a condição de transformar o que vamos ouvir em conhecimento para as nossas vidas. Ampara-nos, Senhor, para que tenhamos sempre a coragem de olhar para nós próprios, identificando o que precisamos mudar para mais crescermos. E principalmente, Senhor, nos ajude a fazer o aproveitamento das lições que já recordamos. Pois assim, Mestre, sabemos que vamos atualizar as nossas potências, mas principalmente saber usar em benefício nosso e de todos aqueles que nos rodeiam. Envolve Lindomar, Senhor, para que ele, como instrumento dócil dos bons espíritos, possa nos oferecer as orientações que precisamos para cada vez mais crescermos para Ti. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, aprenda a usar os poderes espirituais. Venha usar seu poder da palavra para ajudar a gente a aprender esse negócio. Queridos amigos, amigas, que Jesus nos fortaleça sempre, nos amparando cada vez mais nessa trajetória que nós fazemos em nossas vidas. Quando nos foi oferecido o tema, eu fiquei me perguntando acerca da proposta espiritual de trazermos para nós esses elementos que eu considero um refino, tá? Que, embora seja algo extremamente comum para a realidade do espírito, para nós que estamos encarnados, na grande maioria na Terra, acaba sendo uma tentativa de crer na possibilidade do que viver como uma realidade. Isso porque nós demonstramos no dia a dia em nossas questões mais cotidianas, muito bem, nós, agora eu estou com a voz poderosa, esse é o poder espiritual do dedo de L da minha voz através do microfone. E aí, dentro dessa perspectiva, quantas e quantas vezes no nosso dia a dia nós desconsideramos ou mesmo nem sequer lembramos da possibilidade que temos
para poder viver uma experiência de ordem superior, para vivermos com uma maior consciência dessas possibilidades que se manifestam em nós e através de nós no dia a dia. Então, a princípio, nós teríamos que observar o conceito de aprendizagem que é proposto: aprenda a usar seus poderes espirituais. E aí já teríamos um problema conceitual e de abordagem, que seria que tipo de aprendizagem seria essa para o espírito? Seria uma na perspectiva behaviorista? Seria uma na perspectiva gestáltica? Seria uma na perspectiva psicanalítica? Seria uma na perspectiva interacionista? Que abordagem mesmo que temos como escolas psicológicas ou mesmo pedagógicas no mundo que daria conta desta aprendizagem do espírito, desta aprendizagem espiritual, da aprendizagem de algo que muita gente nem sequer acredita que exista, porque inclusive não conseguiu ainda descobrir a sua própria natureza, que é espiritual. Nós somos espíritos. Então, como falar dessas possibilidades para as pessoas? E a sabedoria divina, assim como a sabedoria humana, se encontram em um ponto de convergência interessante, e que nós vamos constatar que em nenhum momento nós ficamos sem ter qualquer alento ou qualquer possibilidade de desenvolvimento dessa ideia em nós. E aí, uma das formas que nós temos de experimentar essa possibilidade, na perspectiva quer materialista, quer espiritualista, nós podemos perceber nos contos de fadas, por exemplo. Nós podemos observar já aí com maior recurso tecnológico nas produções de ficção, que vão abrindo possibilidades para que isto aconteça. Nas antigas civilizações, como esta realidade de alguma forma já foi mais vivida, nas civilizações chinesas, japonesas, egípcias, na Grécia antiga, alguns grupos viviam essas experiências de forma mais intensa. Babilônia. Nós vamos observar alguns aspectos muito interessantes, mas que era considerado como tão somente para os iniciados, experiências vinculadas diretamente com o poder da mente. E quando nós fazemos essa abordagem e nos ligamos a essas possibilidades, nós vamos atentar para, como nos tem dito Samuel, de formas diferentes em vários aspectos, inclusive nas obras, e uma delas O Homem e Suas Buscas, que é preciso que tenhamos uma abordagem pedagógica integral, em que possa conciliar de forma tranquila as possibilidades do condicionamento com todos os reforços necessários, a possibilidade da percepção, da intuição, da relação de totalidade, de percepção da intencionalidade, como também atentarmos para as forças inconscientes que se manifestam naturalmente em nossa condição humana, no nosso nível evolutivo, só que com o detalhe que chamamos a atenção inicialmente. Por serem aspectos que se manifestam muito mais inconscientemente, acabamos não tendo consciência não só da manifestação, como também da possibilidade do acionamento da possibilidade. Por exemplo, a comunicação telepática, ela é muito mais comum do que nós imaginamos. Nós estabelecemos e entabulamos verdadeiros diálogos mentais. E não só com os desencarnados, com os encarnados também.
próximos ou à distância. A grande diferença está em não termos consciência disto. Às vezes pensamos que estamos estabelecendo um diálogo com nós mesmos, mas estamos exatamente conversando com uma outra pessoa. E esta é uma realidade do Espírito. E de forma muito interessante, algumas vivências que já tivemos, estando no mundo espiritual em desdobramento, e ver, por exemplo, dois espíritos de pé, vamos imaginar aqui olhando a praia, e alguém perguntou, eles estão ali olhando a praia, e por isso eu dou essa referência. E aí o espírito disse, não, eles estão conversando. Como eram espíritos da faixa habitual, ao se concentrar, se pôde ouvir, usou a clareaudiência, entrou na frequência do diálogo que estava acontecendo, portanto entrou na frequência da telepatia. Em uma outra situação, na mesma perspectiva, só que dois outros espíritos, em situação bem semelhante, se perguntou se estavam realmente olhando a paisagem, porque não conseguiam perceber que estavam conversando, porque nada ouviam. E aí a resposta foi, porque aqueles que estão dialogando têm uma frequência que a sua frequência não alcança. Ok? E aí isso já me faz pensar em duas coisas. Uma, da mesma forma que acontece aqui. Às vezes a gente vê duas pessoas conversando e até tenta entrar na conversa, mas não tem assunto. Não tem conteúdo para poder participar daquela conversa. Não. Até tenta uma vez, se deu mal, tenta a segunda, foi pior ainda, aí a pessoa diz assim, deixa eu ficar quieto porque esse conteúdo não me diz respeito. Às vezes é algo específico, às vezes é algo de uma intimidade que a gente até fica constrangido e sai, por entender e sentir que aquilo não nos pertence. E aí, mais do que isto, quando foi dito que não tinha alcance, ou seja, não conseguia alcançar a frequência em que os dois utilizavam para a conversação. Aí, tentando estabelecer aqui algumas metáforas, às vezes a gente está conversando e o assunto não tem problema que ninguém ouça, a gente fala de um volume que se qualquer um ouvir não tem problema. Entretanto, se é uma questão que a gente pretende ter uma maior reserva, a gente fala mais baixo. E aí, se for um assunto ainda mais delicado, mais baixo ainda você fala. Olha, eu estou falando de volume, mas volume também indica uma frequência. E aí a gente começa a observar algumas coisas extremamente interessantes. E aí, na situação, que foi assim, extremamente rica, a pergunta que fizemos foi: por que na Terra, por que quando estamos encarnados, embora isto aconteça para o nosso bem ou para o nosso mal, porque nós podemos ser profundamente instigados, por exemplo, a ter uma predisposição, a indisposição com alguém por conta desses diálogos mentais que são estabelecidos, e nem nos damos conta disso, e eis que quando estamos frente à pessoa, a nossa compreensão fica comprometida, a nossa tolerância fica reduzida, a nossa propensão à irritabilidade muito significativa, e aí se pararmos depois assim, mas vem cá, por que mesmo que eu reagi daquela forma? Por que mesmo que, porque assim, já acontecia um diálogo ou uma percepção de ideias, de emoções vinculados a você ou alguma coisa que você não concorda, que você não afina e que criou essa predisposição. Mas vamos lá. Por que a nossa consciência em relação a esses fenômenos é tão reduzida? A resposta: porque nós não acreditamos que é possível. E olha que essa resposta ela é tão interessante no caso da telepatia,
No caso das assimilações, e a assimilação é um outro poder espiritual, e aí a assimilação tanto está vinculada com a questão da compreensão, do entendimento, quanto com a questão da memória. Se eu acredito, e é algo fantástico, se eu acredito, e já tivemos a oportunidade de observar isso em loco, em foco, em um atendimento que estava se fazendo, e aí a relação que eu estabeleci foi a seguinte: quando nós temos um e-mail, e ele começa a receber mensagem, ele tem um limite lá de capacidade de memória. Quando ele lotou, você tenta deletar e não consegue. Você tem que fazer via um outro canal. Você baixa por um outro lugar, lá você deleta, mas por ali você não conseguia deletar. E não consegue. E a questão é, por que não? Se eu não estou colocando mais nada, eu estou querendo tirar. Por que não sai? Porque a ação para excluir exige um espaço para que a informação que você está dando para aquela ação seja processada. Como não tem mais espaço nenhum, você não consegue deletar a partir dali. Você tem que baixar para poder deletar. E aí olha que coisa fantástica. Todas as vezes que a pessoa não crer que é capaz de assimilar, de compreender, de entender, de colocar disponível na memória, essa crença ocupa um espaço e acaba sendo um bloqueio em que, e aí tem dupla função, ocupa um espaço. E aí pense no seguinte: todas as vezes que eu penso, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho essa condição, todas as vezes que eu penso, esse é um arquivo. Todas as vezes que eu penso, esse é um arquivo que vai ocupar um espaço. Então, ele tanto vai ocupar um espaço que eu poderia utilizar para outros conteúdos, como acaba sendo um obstáculo para que outros conteúdos acessem. Tem a dupla função. E aí, se diz assim, mas gente, mas como isso? Se a memória é integral, se a memória... Pois é. Nós acabamos por uma deficiência na nossa aprendizagem, que está naturalmente ligada à nossa natureza, à nossa identidade espiritual. A gente bloqueia o processo de aprendizagem que necessariamente nos leva às aquisições das possibilidades de fazer acontecer em nós os potenciais espirituais que temos. Quer ver uma outra experiência? Clarividência é um poder espiritual. Ver além, ver em uma outra frequência, ter a percepção de profundidade. Por que nós temos a dificuldade? E a primeira delas é, quando acontece, na maioria das vezes não sabemos identificar o que aconteceu. E incrível isso, mesmo acontecendo, como eu não acredito que possa acontecer comigo, eu faço uma justaposição e depois substituição pela crença de que eu não posso, eu não vejo, eu não consigo, mas pode ser imaginação. Pois é, a imaginação é um outro poder espiritual que temos. E a imaginação, a capacidade de criar imagem, ou seja, de manipular fluidos e configurar, definir padrões, definir configurações, definir paisagens, dar forma à matéria amorfa, é um poder do espírito que nós utilizamos de forma muito precária, inclusive quando chegamos no mundo espiritual, que tentamos plasmar alguma coisa, temos sérias dificuldades por conta de não termos clareza, por não nos oportunizarmos na criação de modelos para que as coisas aconteçam. Vejam o que aconteceu com o espírito Patrícia, lá nos livros Vivendo no Mundo dos Espíritos, Violeta na Janela e outros, Casa dos Escritores, nas experiências que ela vai relatando, e ela tenta verificar se essa possibilidade é real. Olha, ela já desencarnada, ela era espírita. Vamos pegar agora aqui as referências dela, as credenciais. Era uma pessoa boa, era espírita, tinha leitura espírita, mas a grande pergunta é, se ela tinha tudo isso, por que ela estava verificando se isso podia acontecer? Ela não tinha convicção?
E nesse bloco, quem que não está? Ela já desencarnada, com leitura, tendo uma vivência, trabalhando na casa espírita, tudo mais. E assim, e óbvio que essas referências que eu estou dizendo, não faz ninguém melhor em si, mas oportuniza a pessoa a constatar as possibilidades, porque assim, nós seremos melhores ou piores, dependendo do que a gente faça da vida da gente, tá? É como o velho Roberto Carlos disse, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Então assim, tá lá. Quando eu penso nessa perspectiva de experimentação, de desenvolvimento, de convicção, aí diz assim, gente, que coisa interessante. É muito interessante sim, mas vamos ver se funciona. Aí ela foi testar, fazer um vestido. E ficou horrível. E ela disse assim, vixe, por que não? Aí foram dizer para ela, ora, você não pensou nos botões, você não pensou nas costuras, você não tem que pensar em tudo. Se eu quero fazer algo, eu preciso pensar em todos os aspectos do algo. E a gente vê o quanto o nosso problema de planejamento é enorme. Olha, eu vou fazer uma viagem. Sim, e aí, você já pensou? Tempo, clima, moeda, idioma, se for o caso, roupas que tem que levar, quantidades que tem que levar, que vai precisar aqui. Nossa, mas é muita coisa. Sim, mas você já pensou em tudo? Nossa, esqueci isso, esqueci aquilo, nem lembrei daquilo. O nem lembrei é pior do que eu esqueci. Porque no esqueci, eu sabia que ia precisar, mas esqueci de realizar. No nem lembrei, eu nem considerei a possibilidade. Aí a gente começa a observar que assim, você precisa fazer alguma coisa com isso. Ok, método, disciplina, exercite. Nós podemos fazer isso o tempo inteiro. Nós podemos viver na condição espiritual o tempo inteiro, sem negar nossa realidade. Estávamos, foi essa semana, não lembro se foi terça, quarta-feira, não lembro, essa semana. Estávamos em casa, eu e Lé, estávamos trabalhando, e aí chegou um momento que eu vi um espírito distante, recebi o que ele tinha dito em relação a uma outra pessoa de um outro estado de... Bom, quem era essa pessoa? Um palestrante que já tínhamos participado algumas vezes de um evento em um lugar e que desencarnou há alguns 2 anos. 2 anos. Ele tinha ido para um lugar fazer uma palestra e lá saindo do hotel passou mal e dali teve um infarto fulminante e retornou à pátria espiritual. E é uma pessoa que eu nem tenho muita ligação, porque nos conhecíamos lá, uma vez ou outra trocamos uns hábitos, depois a gente perdia os contatos, quando nos encontrava novamente, oi, tal, tudo bem, não era uma pessoa que a gente tinha um contato. E aí assim, aí eu virei para ele e disse assim, olha que coisa interessante, entrou aqui na minha frequência Lourenço, me dizendo isso, ok. E aí fomos, dentro do que ele tinha falado, fizemos lá o contato que ele tinha sugerido e naturalmente sem mencioná-lo, mas fizemos o contato e a conexão foi estabelecida. E aí assim, quantas vezes nós podemos ser receptores, por exemplo, de uma mensagem positiva ou negativa e nem nos damos conta que aconteceu? E eu já encontrei pessoas que, embora não tenha nenhum vínculo definido, até de religiosidade, ou melhor, de religião, que de religiosidade até tem, de qualquer experiência mais metafísica, e aí estou usando esse termo de propósito porque é uma filósofa, e ela diz assim, olha que coisa engraçada, quando eu estou em casa, especial lavando os pratos, eu estabeleço diálogos interessantes com a minha amiga que desencarnou. E conversamos. E para mim é muito claro quando sou eu que penso, quando é ela que responde. Embora a resposta dela, eu não ouço com o meu ouvido, eu ouço dentro da minha cabeça.
Então assim, a pessoa consegue descrever com propriedade como é o fenômeno, mesmo não utilizando lá a nomenclatura, vamos dizer assim, espírita ou científica, mas fala da possibilidade. Então, assimilação é um poder, memória é um poder, clarividência é um poder, clareaudiência é um poder, telepatia é um poder, imaginação é um poder espiritual. E aí, quando a gente começa a pensar sobre essas questões, tem alguns outros poderes que estão no nosso dia a dia e nos cobram isso, e por vezes a gente não consegue associar essas questões com poderes espirituais, o poder da atenção e o poder da concentração. Ter a capacidade de dirigir a nossa atenção, ou seja, os nossos sentidos, e especialmente quando mais de um. Às vezes a gente assim, quando muito dirige um. Visão, aí eu tô olhando para um lugar, aí tem qualquer outro barulho aqui, já me distraiu. Opa, dirige, vá. Atenção e audição, dirige aí a visão e a audição. E aí com muita facilidade nós diríamos assim, mas o que eu estou olhando não tem som. Não? Você quer dizer que existe alguma coisa sem vibração? Se tem vibração, tem som. Não é assim? Aí eu descubro que nem na experiência espiritual que eu preciso entrar na frequência para poder ouvir, para poder gostar. Uma vez eu tinha dado carona a uma pessoa que trabalhava no CEP, foi morar em outro lugar. E aí, meu repertório musical é bem diversificado, de música clássica a qualquer outro tipo. E aí começou a rolar lá acho que não sei se foi um forró, uma rocha, um negócio qualquer que tava lá. E aí, a gente viajando. E aí a pessoa olhava assim pra mim, ó. E eu, dirigindo, olhando para a estrada e mergulhado na música. Quando a pessoa não suportou mais, ela disse assim: você ouve esse tipo de música? Eu disse: creio que é isso que estamos fazendo agora. Aí ela disse assim: e você gosta de bom? Agora é outra pergunta. Não, deste tipo eu não gosto. E por que você está ouvindo? Porque eu estou exercitando outras coisas. Eu estou aqui separando o ritmo que é bom da letra que não presta. A letra é ruim, mas o ritmo é bom. Aí a pessoa vê: e do que não presta? Pois é, eu estou treinando aqui conviver com coisas que me incomodam para exercitar minha flexibilidade. Aí ela fez assim: desculpe. Não, você não precisa pedir desculpa. Aí terminou a bendita música, entrou uma outra. Aí ela olhou para mim e disse: desta, eu não gosto tanto do ritmo, mas veja que letra fantástica. Resposta dela: eu acho tão ruim o ritmo que eu não consigo nem ouvir a letra. E é verdade. Tem pessoas que estando perto da gente, em silêncio, a presença é gritante, nos incomoda. E eu não estou nem falando de quem fica mexendo as pernas. Porque não tem gente que fica e tem gente que está do lado e fica assim, ó, nas vibrações. Não estou nem falando disso, né? Aí assim, gente, qual é o exercício, né? Olha, foque em você. Qual é a sua relação com o meio, com as possibilidades? O que é que você decide fazer com você? E tem situações que às vezes fica lá uma incógnita. Esses dias, não sei se foi terça ou foi sexta, eu estava fazendo uma atividade física e por um instante que eu abstraí, eu me vi em um lugar na Espanha, chegando em um daqueles serviços de estrada. E aí eu até comentei, disse assim: nossa, mas por que isto, né? Por que eu fui lá agora? Por que eu vi esse ambiente agora? Tem coisas que de imediato você pode não alcançar o significado, o sentido, mas aí isso fica no segundo plano e você fica atento, porque assim, pode ser um aviso sem neurose, tipo assim, ó, deixa aqui.
Na hora que eu precisar, isso virá à tona. Vai emergir isso. Eu vou entender essa ocorrência, essa coisa. Muito bem. Quando a gente começa a poder observar essas questões, e é assim, podemos fazer exercícios? Podemos. Tocou a campainha de nossa casa. Antes de atender, da forma que for, tenta sentir para ver quem é. Intuitivamente, pela clarividência, olha na direção e tenta ver depois da parede, depois do muro, depois da... Faz isso. O segredo é não imaginar. Agora, aí está o X da questão. Se bloquear a imaginação, você não vê. Porque o canal é o mesmo. Aí qual é a diferença? Eu uso o canal imaginativo sem criar imagens. Então eu vou usar o canal imaginativo para me projetar na experiência, para ampliar esse poder que está em nós. E aí com o tempo você começa percebendo que, olha, está funcionando. Errei a primeira vez, errei a segunda, errei a terceira, não tem problema. Continue. Lembra da perspectiva behaviorista. O exercício, a repetição do exercício, o aproveitamento. Onde foi que eu errei aqui? Eu errei porque eu imaginei. Eu fiz, mas no fundo eu não estava acreditando muito em mim não. Eu achava que não ia dar certo. E olha, essas coisas nós podemos viver no nosso dia a dia. Quantas pessoas que são passistas, mas que não acreditam no seu passe? Os outros acreditam mais do que a própria pessoa. Você diz, menino, foi, funcionou. Nem ela acreditava. A nossa experiência do dia a dia é um exercício também de confirmação, de ratificação do processo. Ontem, eu fui pegar minha bolsa de uma cadeira, a cadeira tem, a estrutura dela é de ferro, e ela caiu, e foi em cima do dedo do pé de Leana, mas foi com gosto. Só de falar e ela lembrar, ela pode sentir a dor de novo. Pá! Não foi assim? Ou foi pô? Foi quase pouco. E aí o dedo deu aquela assim reação, ficou logo vermelhão e tal. E eu sem nem, ela fez, eu não tinha nem visto, eu vi aquela pancada. Quando eu olhei, eu disse assim, meu Deus, sobrou pé. Aí ela, sem querer mostrar, assim, me deu pé. Aí ela me deu pé, loura. Não foi louro, me deu pé, loura. Aí peguei o pé. Aí fui. O quê? Eu usei o magnetismo. Eu usei técnicas que os magnetizadores clássicos informam sobre, por exemplo, como bloquear uma dor. E aí eu fui fazendo. Tá, e aí ela, não, porque eu tocava em um pontinho, tocava em outro. Não, tá, e fazia exatamente como mandava. Concentra e puxa. Concentra e puxa. Ou seja, você faz uma projeção energética e puxa. E aí assim foi, pronto. Aí assim, a dor foi suavizando, tá bem. Aí eu dei uma olhadinha. Aí eu vi que tinha feito lá um estragozinho. Essa parte ela não sabia. Tinha feito um estragozinho na pele por cima e no tendãozinho, Ficou assim, bom, aqui agora precisa de mais coisa, não só para tirar dor. Aí a gente vai para a reconstituição. Eles falam isso, os livros estão aí. Ou a gente não estuda, ou se estuda não está aprendendo esse negócio. Esse é um poder que temos. E aí você vai, faz direitinho e conduz e tal. E aí daqui a pouco a própria mais interessada disse assim, não, tá bom já, não estou sentindo mais. E aí mexeu o dedinho para lá e para cá. Lembra da ficção que eu falei? Lembra desses filmes do Exterminador? O sujeito que vem do futuro espirrando bastante acaba demonstrando que em Floresta Azul tem nariz. Aí o sujeito vem
Aproveita e usa aí, vai. Em vez de ser assim, ó, Lu, é assim, ó. Aí assim. Porque raciocínio, se o que lhe gerou essa reação foi algo que entrou, tem que sair. Foi o ventinho. Uhum. O que estava no ventinho. Ah? Aí assim, quando a gente entende essa possibilidade de usar esses recursos, você diz assim, gente, pode. Exterminador do Futuro, voltemos pro filme. Aí o sujeito lá se fere, é lesado, e aí a reconstituição. Cara, nós também podemos. Agora, por que a gente ainda não consegue fazer isso? Pelo nível evolutivo que a gente está. Já pensou? Já pensou se fisicamente fôssemos praticamente imortais, considerando o índice de criminalidade que ainda temos no nosso planeta? Deus sabe das coisas. À medida que nós vamos melhorando moralmente, que nós vamos desenvolvendo uma educação emocional efetiva, aprendendo a lidar com os nossos movimentos internos, quer sejam eles afetivos, quer sejam eles cognitivos, nós vamos desenvolvendo uma condição de se apresentar diferentemente. E aí, dentro dessas possibilidades, envolve, por exemplo, as nossas predisposições, que quando não bem utilizadas, a gente pode gerar problemas. A gente já participou assim de algumas atividades interessantes de pessoas que estavam tendo redução auditiva. E aí, ao avaliar a situação, constatamos, sabe o quê? Que a pessoa, quando não queria ouvir qualquer coisa, ou no trabalho, ou em casa, não sei o quê, ao se negar a ouvir, gerava um volume fluídico, uma saturação, e aí inconscientemente, na tentativa de bloquear, que aí por conta dessa saturação começou a comprometer a parte física. E aí todo o trabalho era exatamente desintegrando, diluindo essas camadas fluídicas que a pessoa foi desenvolvendo, mas trabalhando também emocionalmente para dizer assim, olha, ouça, o processo de abstração é outro, ouça, mas não se afete. O que você está falando, o seu desejo inconsciente, tanto de não ouvir as coisas, está ali diminuindo a audição, só que de forma patológica. Você está desencadeando uma enfermidade. E quando a gente começa a perceber essas diferenças, olha como é interessante isso. Isso confirma que temos o poder tanto de adoecer nas perspectivas psicossomáticas, quanto de nos curar. Nós começamos a perceber que nós temos as possibilidades de ir exercitando, e à medida que vamos nos moralizando no processo, vamos dando um outro quilate a esses poderes espirituais que temos, para podermos efetivamente construir outras possibilidades. Mãe viveu uma experiência interessante. Ela foi fazer uma cirurgia e o médico, o médico brincava com ela brincava com o médico, e aí, antes da cirurgia, o médico brincou dizendo que ia cortar uma veia sua, não foi isso? Eu disse a ele, doutor, tire tudo que tiver de ruim de maneira plástica. Ele chegou assim, você vai morrer, você ainda está pulando. Pronto, vou repetir para vocês. Ela disse para ele, doutor, tire tudo de ruim que está em mim, não é isso? Para ficar boa. E aí o médico disse para ela assim, você vai morrer, agora está aí conversando. Pronto. E ele ficou extremamente chocado, porque ele ia realmente cortar uma veia que não podia. E ele disse que a veia é bem fininha, e na hora que ele ia passar o bisturi, ele a viu grossa, como se fosse da grossura de um dedo. Que ele tomou um susto. Aí, observe, nessas duas situações, e aí claro que temos aí várias possibilidades de interpretação. Pode ter sido a própria interessada, pode.
nós temos esse poder de evidenciação. Já fazemos isso com roupas, não é? A roupa que a gente diz que vestiu bem na gente é porque evidencia o que a gente quer que vejam e esconde o que a gente não quer que veja. A gente já faz isso já com a roupa. No perispírito também faz, com o cabelo a gente faz, com a maquiagem a gente faz. Pode ter feito pela própria, pode ter sido por ele mesmo, lá acionado, assim como pode ter tido também um auxílio espiritual, e aí uma situação mediúnica, em que houve a evidenciação do fenômeno. Uma vez aconteceu um fenômeno muito interessante. Uma pessoa tinha me dado um texto que queria publicar sobre suicídio. A pessoa tinha lido lá alguma coisa, a pessoa queria ler um livro, que era um livro de Ivone Pereira, sobre, né, o suicídio, e a pessoa não era espírita, tinha inclusive alguns posicionamentos, né, teóricos distantes. Você quer ler esse livro? Quero. Me empresto. Você tem? Tenho. Me empresto. E aí tudo bem. Memórias de um Suicida, vamos lá. E aí a pessoa demorou, não sei nem se conseguiu ler o livro todo, isso por anos, mas a pessoa escreveu vários textos inspirados a partir do que estava lendo, que poderia tranquilamente ser uma produção mediúnica, mesmo que a pessoa não tivesse consciência, nem muito menos interesse de produzir mediunicamente. Aí disse assim: olha, eu escrevi uns textos, você dá uma olhada. Eu digo: não. Você quer que eu olhe para quê? Não, porque eu estou pensando em publicar. Eu digo: vixe, aumenta a responsabilidade na hora que você diz tudo bem. E aí quando a gente lembra Tolstói, que escreveu, que acabou inspirando muita gente a cometer o suicídio, e aí depois ele teve que voltar para dar uma corrigidinha aí nesse negócio, e aí beleza. E aí eu peguei o texto assim, sentia a responsabilidade, fiz uma oração e disse assim: olha, Jesus, me ajude aqui, eu não tenho muito tempo para ficar fazendo uma leitura devagar, eu vou ter que ler rápido para dar conta disso, mas assim, me mostre o que pode ser um problema, porque eu não quero ser responsabilizado por isto. Comecei a ler o texto. Na hora que chegava em frases ou em palavras que eram comprometedoras, havia uma evidenciação. Horas escurecia, horas ficava com um brilho diferente, horas parecia um 3D saindo assim. E aí eu ia marcando, leio o texto. E aí depois cheguei, aí depois eu até peguei, dei uma olhada lá, pontualmente só essas partes estavam marcadas, e aí disse para a pessoa: ó, isto aqui tem problema. Isso aqui há um erro conceitual, isso aqui você pode induzir pessoas a quererem fazer isso aqui pode servir de inspiração para outras que estejam lá fragilizadas. E aí deixa eu lhe dizer uma coisa, quer você acredite ou não, se alguém fizer em função do que você está dizendo, você é coautor, você é responsável por isso. E aí a pessoa ficou assim impressionada, disse: então eu acho melhor eu dar um tempo, revisar depois. Então assim, esses fenômenos acontecem e são, sim, vamos dizer assim, patrimônio de todos nós, porque são poderes espirituais que temos. E aí, à medida que nós damos essas possibilidades, vamos lá, a questão fluídica dos ambientes que a gente reside, que a gente trabalha, da água que a gente bebe, do suco que se faz, do cafezinho que foi feito, ali entra a nossa energia. A comida que foi feita, ali nós colocamos a nossa energia. De uma planta que você cuida, de um animal que você cuida, nós colocamos nossas energias ali, na maioria das vezes sem qualquer consciência. Quando nós começamos a observar dentro deste cenário a nossa responsabilidade, nós começamos a ter um maior cuidado sobre o que pensa, o que sente, o que faz, o que projeta a partir do desejo que se tem para o outro. E aí assim, alguns indivíduos têm essa possibilidade, né? Desde das antigas civilizações. Por exemplo, alguns ninjas, eles conseguiam fazer projeções fluídicas à distância, com o potencial, por exemplo, de desencadear um infarto em uma pessoa, um aneurisma em uma pessoa.
Aí mais recentemente, para minha geração, teve um filme que chamou muita atenção, assim, Um Grande Dragão Branco. O cara dava uma pancada nos tijolos e só quebrava o último, na repercussão da energia que a pessoa colocou. Isso é o quê? É energia que foi projetada com a intenção de alcançar aquele objetivo, ou seja, perpassou pelos outros corpos e alcançou aquele que lá estava. Aí vamos lá, vou aplicar um passe em uma pessoa. A pessoa está com um órgão lá, precisando ser reabilitado. Se eu ficar lustrando a aura da pessoa, essa energia vai chegar lá? Não vai. Vai até gerar aquele confortozinho na pessoa, mas não tratou do órgão. Para que eu trate do órgão, eu preciso usar um fluido que seja penetrante, que possa passar pela aura, que possa passar pelo corpo físico, né? Por esse limite que a pele estabelece, passe pela musculatura e que chegue no órgão. Ah, mas como faz isso? Até tu, Nicodemos, que é doutor da lei, não sabe essas coisas. E aí assim, estou fazendo aqui uma brincadeira com o passista. Você é passista, tomou curso e não aprendeu sobre isso. Essas questões são sérias, porque nos envolvem diretamente nas coisas que nós fazemos. Nas coisas que nós fazemos, nós podemos exercitar esses poderes espirituais que são nossos. Agora, cabe que dentro da nossa condição, e aí assim eu acho que, né, vale sempre ter esse cuidado, assim, o autoconhecimento é decisivo para que eu não somente fique sem conseguir fazer o que eu já posso, mas também para que eu não queira me meter a fazer o que eu ainda não tenho condição. Porque assim, o tentar fazer o que ainda não tem condição é pior do que não fazer o que já pode. Porque assim, se eu já posso fazer algo e eu não posso, só não foi feito, mas não prejudicou. Tentar fazer o que eu ainda não consigo, eu me prejudico e posso prejudicar a pessoa. Aí quando eu começo a entender essas relações que estão presentes, né, em cada um de nós, qual a minha condição de fazer isso? Qual a intenção de fazer isso? Como eu devo fazer isso? A qualidade do meu fluido permite que eu me arvore a querer fazer tal operação? E aí eu estou chamando a atenção para a qualidade aqui agora, porque a gente pode até ter volume fluídico, mas pode não ter qualidade fluídica. Tem gente que tem um volume grande de fluidos. Isso não tem nada a ver com volume físico. Não, meu amigo. Volume fluídico está para a quantidade. A qualidade vai estar vinculado à nossa condição espiritual, a condição moral, a condição emocional, a cognitiva, ou seja, do que nós nos alimentamos, que ideias, que leituras, que conversações, que acessos às internets, né, às TVs, o que eu busco de alimentação? Como eu lido no dia a dia com esse processo de absorção de informações, de emocionalidades, assim, como é que é a minha definição? Eu dizia lá em Votuporanga, falando sobre se havia ou não conflitos entre os espíritos, porque que uns dizem umas coisas, outros dizem outras, e aí se referindo aos benfeitores. E aí eu dava um exemplo muito interessante, que isso pode, assim, demarcar muito a nossa vida. Quando estamos em um evento, ou mesmo em uma conversação, que tem pessoas que falaram antes de nós, se acharmos muito interessante o que já foi dito, nós corremos o risco de fugir do nosso tema, porque a gente vai querer ficar falando o que já foi dito, tentando relacionar, e às vezes não tem muito a ver, ou a gente pode não ter, inclusive, as informações para fazer isso. Então, como nós
vamos conseguir fazer isso. Na obra da Hermance, ela nos fala do amadurecimento psicológico. Ela nos fala da identidade psicológica. Quando eu tenho a identidade definida, quando eu estou mais maduro emocionalmente falando, eu tenho a consciência exata do que, do porquê, do para quê, do onde, do quando, do para quem. Ou seja, eu estou aqui para fazer isto. Imagine se não tiver essa clareza. Você está falando lá que seja para 5, para 50 pessoas, para 20, para 30, para 100, para 1000. Imagine cada pessoa pensando algo que gostaria que fosse falado, ou que talvez até falaria se estivesse falando. Se quem estiver falando não tiver definido o que se propõe a fazer, vai fazer uma coxa de retalho, porque assim, o que vem como ideia pode achar que é do plano espiritual, por exemplo, do mentor, e pode não ser. Então assim, eu me organizei. Organização é um poder espiritual. Quando eu consigo me organizar, quando eu consigo definir uma estrutura, quando eu consigo definir uma hierarquia, quando eu consigo definir um sentido, uma direção, eu me assenhoro do aqui e agora, ou seja, do tempo e do espaço, e ao fazer isso, eu consigo me relacionar com repercussões nas dimensões espirituais em que eu vivo. Eu consigo estabelecer, portanto, a referência de identidade com o que eu faço aqui e agora. Aí eu vou partilhar com vocês aqui uma questão. Me chamou a atenção hoje a quantidade de espíritos que estavam hoje para assistir à palestra. E aí, quando eu sentei ali, me concentrei e tal, fiz um combinado com o Naí de uma atividade, sol cantando, e aí no que eu fechei os olhos e tal, que aí via, eu disse assim, gente, que coisa interessante. Hoje tem mais espírito do que o habitual. Aí Samuel me disse assim, é porque o tema de hoje não é só para quem está encarnado, é especialmente para quem está desencarnado, mas que ainda não tem consciência dos poderes espirituais que tem. Volitação. Definir o próprio padrão vibratório a partir do que pensa. Às vezes a pessoa se entrega a determinados pensamentos negativos e ela sai da frequência de realidade que se encontra e vai para uma outra. Ivone Pereira, ela estava feliz, saiu do corpo em desdobramento e começou a dançar feliz da vida. E em tese seria, como que ela feliz foi atraída para uma região de baixa densidade? E aí ela estava volitando, dançando, e aí de repente foi se sentindo fraca, se sentiu atraída para uma região espiritual de baixas densidades, de baixas vibrações, portanto com elevada densidade. E quando estava lá se sentindo enfraquecida e se conseguir sair de lá em função da região de sofrimento que era, um índio foi ajudá-la e disse para ela, minha filha, você precisa ter cuidado, não era para você estar aqui. Sabe o que foi que ela fez? Só se distraiu. Só se distraiu e começou a dançar. Mas eu estava feliz. Mas qual é o nosso padrão de felicidade ainda? Qual é o nosso padrão de alegria ainda? E aí assim, tem coisas que assim, nossa, que coisa interessante. Exatamente. Aí para ficar bem claro, pega uma pessoa que predominantemente ela se sente triste, ou irritada, nervosa, com raiva. Ou é triste ou é raivosa, predominantemente. No dia que a pessoa diz que está bem, o triste, está bem. Aí a pessoa fala assim, você está triste? Não, hoje eu estou alegre. A alegria da pessoa é essa. É porque está muito alegre hoje que ela deu aquele sorriso. Na verdade foi uma gargalhada, não foi massa. Aí você diz assim, gente, beleza. Aí a raivosa, por qualquer coisa, do nada, pá!
reage. Aí você diz assim, você tá louco, você tá nervoso? Não, hoje eu tô calmo. Você diz, gente, se tá calmo e é assim, imagine. Padrão. O Antônio Damasio, o neurocientista, ele se refere a isso como sentimentos de fundo. Ele diz assim, ó, os sentimentos que predominam em nós entre uma emoção e outra é o que define a nossa relação com o mundo. Porque a energia que a gente gera na emoção, começo, meio e fim, acabou. O sentimento de fundo é o nosso padrão, é a nossa permanência. Então assim, hoje está tudo bem porque não aconteceu nada de ruim. Mas qual é o seu padrão? Tá? Então assim, essa nossa condição de aprender a lidar com essas possibilidades. Então assim, como eu posso efetivamente aprender? Acredite que pode. Tenta substituir a crença que é um bloqueio. Segundo, fique atento e observe. Comece a identificar as possibilidades quando acontece. Porque às vezes a gente faz o jogo contrário, pegando a questão da memória. Nossa, eu consegui lembrar. Não sei nem como eu consegui lembrar, porque normalmente eu não lembro de nada. Que coisa horrível. Na hora que é para poder fazer um reforço, a gente se destitui, dizendo que não sabe nem como conseguiu. Por quê? Ok? Aí, teve lá uma experiência de clarividência. Viu, e aí? Bom, você não consegue ainda acionar, você não consegue ter uma maior nitidez, você pode não ser detalhista, pode não perceber a intencionalidade, uma série de coisas, joia. Mas, já viu. Você teve uma percepção, se confirmou. Mas assim, eu não sei nem como foi, porque eu não tenho isso não. Se reforçou o negativo, ok? Continuou reforçando o bloqueio. Então assim, vamos nos abrir para as experiências espirituais que naturalmente elas vão acontecendo e nós vamos identificando isso como nosso poder. E aí cuidado com a afeição negativa. Vou dar um exemplo. Encontramos uma pessoa triste. E aí fazemos umas brincadeiras e acabamos distraindo a pessoa, ela passou a sorrir, saiu daquela faixa que estava. Como é que eu me refiro a essa pessoa? Ou ao que eu fiz? Pode ser de forma extremamente negativa. Em vez de dizer assim, olha que coisa boa, eu tive ali o poder de auxiliar a pessoa a sair daquele padrão emocional que estava e ela ficou feliz, ficou bem. Viu lá? Enganei direitinho. Nossa. Mas enganei o besta. Fiz umas 2 besteiras lá, a pessoa ficou rindo e já melhorou. Mas olha a forma negativa que eu me referi. A mim mesmo, inclusive com comprometimento moral, que eu enganei a pessoa, que a pessoa é besta, que eu fiz umas 2 besteiras. Olhe o que eu estou colando a possibilidade. Então assim, por que fazemos isso? Porque ainda nos falta a consciência desses poderes que temos e da sua função grandiosa no mundo. À medida que nós começamos a nos perceber e nos sentirmos com uma maior grandiosidade, nós vamos reconhecer também o quanto é grande, o quanto é grandioso o poder que temos por ser grande e ser grandioso aquele que nos criou, que é Deus. Então, vamos fazer esses exercícios no nosso dia a dia, na afeição positiva. Não estabeleça metas acima das suas possibilidades. Usa o método de Irmã Dulce. Irmã Dulce diz assim, eu vou aumentando a minha meta aos poucos. À medida que eu consigo, eu digo, olha, isso eu já consigo, então eu posso um pouquinho mais. Isso eu já consigo, eu posso um pouquinho mais. Porque todas as vezes que a gente coloca uma meta acima do que a gente pode, quando a gente não consegue, vai ter um efeito negativo. Viu que eu não consegui? Viu que eu não posso? Viu que eu não tenho condição? Viu que comigo não funciona? Viu que eu sou... Pensemos nisto e façamos assim. E nós vamos observar que aprender é uma experiência maravilhosa, alegre, divertida e, acima de tudo, extremamente útil para a nossa evolução e para o bem-estar dos outros. Que a paz continue em nossos corações hoje e sempre. Vamos continuar
refletindo sobre as questões que ouvimos. Nós temos material aí para muito tempo. E é uma semana, uma grande oportunidade que a gente tem de refletir sobre o que ouvimos aqui. Então vamos ouvir o Dr. Hans. Usei meu poder aqui agora. Todos estão bem? Vocês que estavam cantando essa última música, pensaram na letra dela? Vê como tinha relação com tudo o que foi dito? Sei que muita gente não fez isso. Irmã Solange, canta um pedaço. Que fonte é essa e onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar, Ouviram? Quem viu eu sendo maestro? De mecânico a maestro é fácil. Não é, irmã Solange? Eu soube que maestro tem que apertar parafusos também, não? Ela está sorrindo para não intimidar os cantores dela. Muito bem. Hoje se falou de vários poderes. Não tínhamos como falar de todos, mas eu quero acrescentar mais um que estava na música, além de outros que estava na palestra, que foi cantado na música. O poder de amar. Existem pessoas que só amam o poder, mas acaba não desenvolvendo o poder de amar. E o poder de amar é uma coisa importantíssima, porque Jesus nos ensinou que o amor é a lei maior. O amor é o maior sentimento, e acrescentamos que o amor é o maior poder. Quando fazemos o que fazemos por amor e com amor, as possibilidades se manifestam, se multiplicam. Realizamos coisas em nós e nos outros. O poder da oração, sempre se falou sobre isso. E às vezes nós esquecemos. Estamos com as necessidades e não oramos. Às vezes só pedimos. Mas não sentimos o poder da oração. O poder do bem. Transforma, modifica, sensibiliza, transforma. O poder do amor, o poder da oração e o poder do bem são também poderes
espirituais que nós precisamos aprender. Quer aprender a amar? Pode ler os livros do nosso irmão Léo Buscaglia. Ele ensina como aprender a amar. Do jeito dele, tão próprio. Tão próprio. Quer aprender a orar? Exercita todos os dias mais de uma vez. Quer aprender sobre o poder do bem? Faça o bem, sem olhar a quem. Pronto, terminei minha palestra. Isso é que é poder de síntese. Quem não conseguiu entender tudo o que foi dito na palestra primeira, entendeu agora. Poder de amar. Poder de orar. Poder de fazer o bem. O poder do bem. O poder da oração. E o poder do amor. Transforma nossas vidas. Transforma o mundo que nós estamos. Quando nós verdadeiramente queremos, nós buscamos. E a nossa busca nos leva às nossas conquistas. E é com essa certeza, para vocês que estão aqui hoje, e que tiveram a disposição de vir superando as dificuldades, queremos dizer que Jesus observou isso também. E nós também. Então vamos agradecer a Jesus todo o benefício que nos oferece, o envolvimento no seu amor, o estímulo que nos oferece para fazer o bem, e esse canal de comunicação que disponibiliza para podermos conversar com Ele. E assim, Senhor, desejamos sentir as energias do amor, as energias da oração, as energias do bem, que nos faz bem também. Se Ele continua conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade.